Glória a Deus. Muito bem. Amados irmãos, vamos ouvir a palavra, porque a palavra nos traz a substância, glória ao nome do Senhor, espiritual. E o nosso irmão veio para transmitir a palavra. Vamos ouvi-lo em nome de Jesus. Givanilson, introduz ele aqui rapidinho. Oremos, irmão. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Deus bondoso e querido, queremos apresentar o teu servo, ó Pai, que neste momento vai transmitir a tua palavra para a tua igreja. Usa-o poderosamente, fala aos nossos corações, no nome de Jesus. Amém. Obrigado, querido. Ô glória. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Queridos, é com muita alegria e satisfação que temos de Deus este privilégio tão magnífico e indescritível de poder conhecer a Igreja Assembleia de Deus em Upanema, esta igreja tão bonita e tão bela. Eu estou lisonjeado com esta graça que o Senhor nos concede de poder estar ministrando uma palavra na noite deste dia tão especial. Quero agradecer a Deus pela vida do nosso pastor José Luiz, que com muito carinho e amor nos recebeu pela muito amada indicação do nosso querido grande pai, pastor Alfredo Luiz de Melo. Muito obrigado, pastor. Deus abençoe ao senhor, aos obreiros desta igreja. Fique registrado ao meu querido paizão, pastor Alfredo, que foi o canal de Deus para nos trazer até aqui. Quero também mandar um grande abraço ao pastor Misael Silva, de Alexandria, que foi através deste evento no Congresso de Jovens que nós conhecemos o pastor Alfredo e estivemos pregando no Confé e no Aviva Jovem deste ano em Açu, e também em Panon 2, pastor Marcondes. Glória a Deus. Pegue a sua Bíblia, por favor, aqueles que estão nos acompanhando pelas redes sociais, pelo canal da igreja. Grande abraço. Evangelho de João, capítulo de número 21 e o versículo de número 12 e 13. Evangelho de João, capítulo de número 21, versículos de número 12 e 13, para nossa meditação. Bendito seja o nome de Jesus, que nos diz assim as expressões sagradas. Disse-lhes Jesus: vinde, comei. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhes, e semelhantemente o peixe. Queridos e queridas, amantes desta nova revelada, para a noite deste dia, neste culto emblemático, a instituição deixada como sacramento outorgado pelo nosso Senhor Jesus, a celebração da Santa Ceia, a instauração da nova aliança, nesta noite memorial, aonde nós celebraremos a morte e a ressurreição, comendo o pão, bebendo o vinho e reafirmando a aliança que o Senhor fez conosco, pois estamos envolvidos
a partir do momento em que cremos no seu nome, confessamos com a boca, acreditamos com o coração, fazemos parte de uma nova aliança que Jesus instaurou para que a sua semente, o seu povo, a nação adquirida, os escolhidos, os encontrados por ele, pudessem celebrar na sua presença o dom gratuito da salvação dada pelo nosso Senhor e Salvador. Esta nova aliança, ela vem para a instauração do reino, na manifestação da graça. E dentro desta dinâmica, o nosso amigo, o Espírito Santo, o revelador dos segredos, o prescrutador das mentes, o conhecedor do profundo, da profundidade dentro das profundezas, ele nos revela a mensagem do capítulo 21 do Evangelho de João, para dizer a esta igreja nesta noite: o nosso Deus é o Deus da restauração. Quem acredita nisto, levante a mão e dê uma glória a Deus. Porque, pastor Henrique Boroni, o capítulo 21, a historicidade deste capítulo é gloriosa por demais, pois não haverá encontrado em outro evangelho, nem Lucas, nem Mateus, nem Marcos vão falar do que acontece no capítulo 21, por consequência de que os outros evangelhos já tinham sido escritos, já tinham sido lançados na igreja. A igreja, quando o evangelho de João foi escrito, já estava com mais de 40 anos, já estava com mais de 50 anos de instaurada, porque o evangelho de João é escrito por volta do ano 89, 90 a 91 depois de Cristo. Jesus instaura a igreja por meados do ano 33 a 37, porque no ano em que Jesus nasce é o ano 5 ou o ano 4 da dominação, mas 33 anos da sua vida vivida aqui na terra, vão se somando mais ou menos 37 anos. Esta diferença de tempo do evangelho de João ser colocado foi por consequência de que a igreja do Senhor estava totalmente fundamentada, porque Jesus, ele não começa nada para perder. Quando Jesus entra na peleja, ele entra para vencer. Quando Jesus começa a guerra, ele começa para ganhar. Quando Jesus, ele levanta a bandeira, ele levanta a bandeira para manifestar a sua glória. E é por isso que esta igreja está de pé nesta noite, porque o capitão e o cabeça desta igreja não entra na batalha para perder. Se ele está conosco, a vitória será nossa em o nome de Jesus. Você crê nesta palavra? Por gentileza, se você pode, aponte para a irmã, para o irmão que está ao seu lado com muito carinho e diga assim para ele: nesta peleja você não vai perder, porque quem está com você é o campeão dos campeões, é o poderoso de Jacó, é o Eleboramandoracamandará e Assúria. Jesus não perde. A igreja está avançando, as almas
almas estão acontecendo, se rendendo. O Evangelho ou o livro de Atos vai declarar dizendo que o Senhor vai agregando aqueles que haveriam de se salvar. As pessoas estavam crescendo. O apóstolo Paulo já tinha se convertido. A igreja está indo para a Ásia Menor e para a Europa. Ninguém segura esta igreja. Mata 10, levanta 100, prende 100, levanta 1000, e não tem jeito de parar a igreja, porque Jesus já havia declarado: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Se não sair da frente, vai ter que sair de baixo. Oh, glória! Ou sai da frente, ou sai de baixo. A igreja, ela vai passar. A igreja está crescendo. E a Bíblia diz que quando o apóstolo Paulo, no capítulo 2 de Gálatas, desce a Jerusalém, ele declara uma frase dizendo: indo a Jerusalém, eu encontrei apenas Pedro, Tiago e João, que eram considerados as colunas da igreja. Percebam, a carta à Galácia foi escrita por volta do ano 47, 48 a 49. Pastor, o que é que o Senhor está dando a data para você e eu entendermos e não cometermos anacronismos, colocarmos eventos fora do tempo? Quando Paulo diz no ano 50 que a igreja tinha as colunas conhecidas como Pedro, Tiago e João, os evangelhos, alguns deles já rodavam, porque os testemunhos já eram manifestados. E quais eram eles? No livro do Evangelho de Marcos registra, como também em Lucas vai contar que todos os 3 evangelhos vão dizer o testemunho de que Pedro, oh glória, havia cometido uma falha muito grande. Vai contar que João havia também, juntamente com os outros discípulos, abandonado a Jesus no momento em que Jesus é preso no jardim do Getsêmani, quando eles estavam orando. Os evangelhos vão mostrar o momento em que há uma fragilidade na liderança da igreja, porque estava estampado na escrita e na transmissão oral das boas novas. Todos aqueles que ouviram falar já sabiam da história que Pedro havia negado a Jesus 3 vezes. E esta história, ela era uma verdade que as pessoas não costumavam esquecer, porque as pessoas são assim. As pessoas não se esquecem das falhas das outras, as pessoas não se esquecem dos tropeços dos outros. Os nossos erros públicos ficarão perpetuados na história, sobretudo nos dias odiernos, em que a internet não se esquece, caiu na rede, vai ficar guardado para sempre. E sempre que alguém quiser lembrar de alguma coisa, vai buscar lá no mar do esquecimento os erros. Mas por que é que eu li este capítulo? Este capítulo tem uma finalidade divina. A Bíblia, os historiadores e os intérpretes do antigo, ou melhor, os grandes
grandes rabinos e os grandes intérpretes do Novo Testamento, ao observarem o livro de João, vão perceber que o capítulo de número 20, no versículo de número 31, se encerraria o primeiro escrito original de João. Depois que ele escreve, ele terminaria no capítulo 20 e o versículo 31, quando o texto nos diz: estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, para que crendo tenhas em seu nome a vida. Era para terminar aqui, mas terminando aqui, junto com Mateus, Marcos, Lucas e João, ninguém iria saber, ninguém iria conhecer a história da restauração daqueles que agora eram levantados como cabeça, daqueles que agora estavam de pé. Então Deus é o Deus que sabe, que conhece, que entende e que vê todas as coisas. Ele disse a João: eu sou ao que anda no meio dos 7 castiçais de ouro e tenho 7 olhos como chamas de fogo. Eu vejo tudo o que a ultrassonografia não vê, eu vejo o que a ressonância magnética não vê, eu vejo o que os olhos dos homens não vê, eu vejo, e nada passa diante da minha presença. Eu vejo. Ele está nesta noite aqui presente e está falando para você: eu tenho visto de manhã, de tarde, de noite, eu vejo. Eu tenho visto no trabalho, na faculdade, na escola, eu tenho visto na calada da noite escura, eu contemplo todas as coisas. Tem histórias que alguém não sabe, porque ninguém conhece a nossa intimidade senão nós mesmos e Deus, e às vezes somos até acusados, apontados e injustiçados, mas tem história que Deus não vai deixar sem que seja manifestada. Ele vai revelar para mostrar que Ele é Deus. Que história é essa, pastor? Em Mateus, Marcos e Lucas só são registrados a primeira e a segunda aparição de Jesus, mas Deus tocou em João e disse: João, meu filho, você vai escrever a história que ninguém escreveu. O capítulo 21 é um epílogo, é um adendo na escrita de João, porque vai tratar de escrever a restauração da coluna, porque tem alguém dizendo, tem alguém falando, tem alguém apontando, porque não sabe como foi que Deus trabalhou. Então Deus vai deixar João escrever. Escreva aí, João, porque só escreveram quando o galo cantou e Pedro negou e saiu chorando. Só escreveram quando João viu as espadas e correu desesperado. Só escreveram quando Tomé não acreditou e ele disse: acredita, Tomé. Só escreveram quando todos lhe abandonaram e lhe deixaram. E depois, esses que abandonaram, deixaram, negaram, agora aparecem como presidente, dirigente na frente da obra. E o que foi que aconteceu no meio? No meio aconteceu aquilo que você não sabe, mas que Jesus vai revelar, porque todo mundo que está aqui tem uma história oculta e uma história revelada. Todo mundo que está aqui tem um passado de mistério, e tem uma história que alguém precisa saber, e Deus é Deus para revelar. Escreve aí, lá na Galileia, no mar de Tiberíades, na costa oeste, na região sul, eles estavam todos reunidos numa casa. Jesus já tinha ressuscitado na primeira aparição. Ele
ele aparece, entra com uma porta fechada, fala com os discípulos, conversa com eles. A Bíblia diz que naquela conversa a Tomé não estava presente e não houve uma acenação de Jesus para Pedro. Pedro, que estava na casa, estava temeroso. Temeroso por quê? Porque Jesus tinha chamado Pedro e escolheu Pedro para a obra mais difícil. Pedro foi o primeiro dos discípulos a receber de Jesus a nomeação, porque o nome dele não era Pedro, o nome dele era Simão. André levou Simão para conhecer Jesus. Jesus olhou para Simão e disse: a partir de hoje teu nome não será mais Simão, serás chamado Kefas, que quer dizer Pedro. Jesus muda o nome de Simão, dando-nos o entendimento que na hora em que ele muda o nome, ele está revelando o seu senhorio e o seu poder, porque só tem poder para dar nome quem é pai, só tem poder para dar nome quem é dono, e só tem poder para dar nome quem é Senhor. Quando Pedro chega e ele diz assim: hoje você não será mais Simão, eu mudo seu nome será Kefas, porque eu sou seu Senhor agora. Você é meu, eu lhe escolhi, eu lhe chamei, não tem mais jeito para você. Pedro ouviu Jesus dizendo: aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai. Jesus disse isto e Pedro gravou isto, mas no dia em que Pedro nega a Jesus, ele não consegue segurar a prova, foi muito forte, negou a Jesus, então ele desaparece. Na sua cabeça, Satanás se apresenta para dizer a ele: acabou, Pedro, não tem mais jeito. Tu te lembra que ele disse lá em Mateus capítulo 10, que aquele que me negar diante dos homens, eu também negarei diante de meu Pai. Tu negasse a ele, acabou teu ministério, acabou tua chamada, acabou o teu sonho, não tem mais jeito para você. Mas quando Jesus ressuscitou, ele mandou um recado pelas mulheres: avise aos discípulos e diga a Pedro que eu quero falar com ele. Ei, tem Pedro aqui nesta noite? Deixa eu ver, levante a mão que ele quer levar ao seminai. Alamacamassuri edequemanassé. Quero falar com você. Mas o que é interessante é que quando ele entra na sala, Pedro está na sala, e os escritores que sempre deram a Pedro a primazia nas histórias, Pedro está na sala, mas ele entra e não fala com Pedro, não há registro de uma conversa com Pedro. Na segunda aparição, ele entra na sala e vai puxar a orelha de Tomé, porque Tomé não creu, e ele olha e diz: Tomé, toca aqui, Tomé, crê, Tomé. Bem-aventurado é quem não viu e acreditou, Tomé, porque fé não é baseado naquilo que vê. Fé tem o pressuposto de seu firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê. Fé que vê não é fé. Fé não é para ver, fé é para crer. E aquele que crê recebe, aquele que crê alcança, aquele que crê toma posse. Eu quero profetizar aqui nesta noite. Você crê? Levante a palma da mão direita, entra comigo nesse manto. Alabaracominarachai. Receba esta palavra. Você não está vendo vento, você não está vendo nuvens, mas o Senhor manda te dizer: vai chover o teu milagre, porque eu trabalho no de repente. Eu me camanassuri me andará. Eu estou sentindo ele aqui. Quem está sentindo ele aqui, levante a mão, abra a boca. Hoje tem pão para você comer. E ele entra na presença. Pedro estava lá, ele fala com Tomé, mas não
toca um assunto com Pedro, eu começo a imaginar que Pedro está por ali de cabeça baixa, sabendo que era o líder, sabendo que negou, sabendo que não suportou, sabendo que falhou, sabendo que é fraco, mas estava ali dizendo: tem misericórdia, eu fracassei, eu não suportei, mas eu estou aqui, Jesus. Eita Deus, eita Deus, Ele está aqui nesta noite. Pedro observa, diz assim: ele não quer mais nada comigo, ele não fala mais comigo, ele não conversa mais comigo, ele não olha mais para mim. Eu vou pescar, eu vou voltar para onde eu estava. Acabou-se meu ministério, acabou-se os meus projetos, eu vou pescar de novo. Naquele momento, a alma de Pedro está tomada de uma angústia. Que angústia é essa, pastor? É a angústia da frustração da coluna. Como assim, pastor? Nesta noite Deus te trouxe aqui para você entender que não existem super-heróis, que não existem homens de ferro, nem mulheres de maravilhas, mas existem homens e mulheres que Deus chamou para ser coluna, porque está escrito em Jeremias capítulo 1, dizendo: eu te farei coluna de ferro. Está escrito em Apocalipse capítulo 3, dizendo: aquele que vencer será coluna no templo do meu Deus. Ele coloca a gente para estar na posição daquele que suporta, daquele que segura. Mas às vezes a coluna estremece. Pedro aqui está estremecido porque largou tudo, abandonou tudo, parou de pescar, parou de pegar peixe, porque no dia em que Jesus entrou no barco dele, mudou a profissão dele. Pedro agora está pensando e está dizendo: 3 anos que eu não pesco mais peixe, deixei a companhia da pesca, abandonei tudo e segui ele, neguei ele, não aguentei o caminho, eu fracassei. Ele ressuscitou, mas não falou comigo. Ele falou de trono, ele falou de reino, ele disse que eu ia julgar, mas ele não falou comigo. Ele não gosta mais de mim, não tem mais jeito para mim. Eu vou voltar à minha vida passada. Acabou-se comigo o mistério de Deus. Ei, Deus te trouxe aqui para dizer a você que até aqueles que já andaram sobre as águas, que até aqueles que comeram pão que ele multiplicou, que até aqueles que viu ele acalmar o vento, acalmar o mar, expulsar demônio, ressuscitar o morto e andar na natureza, até aqueles que presenciaram os milagres mais poderosos duvidaram, estremeceram, tentaram desistir e voltar atrás. Só que Pedro vai entender que na vida de quem é chamado, a angústia sempre vem. Na vida de quem é escolhido, a perplexidade sempre nos envolve. Mas toda vez que estamos perplexos, angustiados e querendo morrer, ele aparece na beira da praia para dar uma palavra. Oh glória! Ele vai aparecer na praia da sua frustração, você crê? Ele vai aparecer na praia da sua desilusão, você crê? Ele vai aparecer na praia da sua angústia. Por quê, pastor? Porque ele está trabalhando na sua estrutura.
figura, pastor, que é isso? João Batista, que ouviu a voz, que viu o Espírito em forma corpórea como de uma pomba. João Batista, que ouviu Deus dizendo: é este aí. João Batista, que foi cheio do Espírito quando estava no calabouço, sofreu a síndrome do calabouço e começou a duvidar. Pastor, porque o Senhor está dizendo? Porque perder a fé na trajetória, porque titubear no meio do caminho, não são qualidades nem prerrogativas apenas suas. Profetas e homens de Deus tiveram seus momentos de angústia na trajetória, mas toda vez que estavam quase perecendo, Jesus aparece no cenário, e nesta noite Ele aparece para dar uma palavra a você. Pastor, qual era a palavra? Eles estavam no barco, tinham passado um grande tempo pescando e não pegaram nada. E percebam, no barco estava Pedro, Tiago, João e André, todos 4 pescadores desde criança, peritos na arte da pesca, mas jogaram de um lado, jogaram de um outro e não pegaram nem o peixe. Quando vem voltando com o barco, mais ou menos 200 côvados, 100 metros de distância da praia, vindo do mar, eles estão vindo do leste. Vindo do leste é de onde vem o vento, porque o vento vem do leste para o oeste. Eles vindo de lá, o barco vem vesgando, eles não têm mais peixe. Jesus aparece na beira da praia e dá um grito. E que grito é esse, pastor? Jesus está na praia e eles estão vindo do mar. O vento que vem do leste, ele leva toda a voz que vem da esquerda para a direita. O vento que vem do leste, ele sopra daqui e joga para lá. Quem fala de lá, a gente ouve daqui, mas quem fala daqui, a gente não ouve de lá. Mas quando Jesus chega, o brado dele vai contra o vento e vai chegar no teu barco. Tu crê? Oh, glória! Levante a mão e dê uma glória a Deus. Ele tem um brado contra o vento, e contra o vento conhece a voz dele, diz assim: deixa passar, porque é ele quem manda, é ele quem pode, é ele quem tem, é ele quem faz. A mensagem chega e a ordem é: joga no lado direito. Quando eles jogam no lado direito, que a rede engancha lá embaixo e começa os peixes a se movimentar, na mente de João passa um filme, porque há 3 anos atrás, naquela mesma costa, mas a 10 quilômetros ao norte do lado oeste do Mar da Galileia, também conhecido como Mar de Quinerete, na região chamada de Genazaré, Jesus um dia chegou na praia, olhou para um barco que não tinha nada e disse: é nesse barco que eu vou entrar para fazer milagre. Vai para o mar alto e joga a rede aí, porque tem peixe e tem milagre hoje para quem não tem nada aqui. Eles jogaram, João se lembra disso e grita: Pedro, é o Senhor. Oh, glória! Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Sabe o que o Espírito Santo estava ensinando a Pedro? Ele estava dizendo: existe soberania do barco. O barco que está com você não é mais seu. A partir do dia que Jesus entrou no barco, o barco agora é dele.
Pedro tinha um barco, Jesus entrou no barco, levou ele no mar alto, fez o milagre da pesca, trouxe ele para a praia e disse: a partir de hoje, esse barco não pega mais peixe, esse barco agora é meu, eu vou andar com ele de um lado para o outro, de um lado para o outro, e vocês serão pescadores de homens. Neste barco você não pega peixe, este barco é meu. E você vai ler o Evangelho, e a partir dali, nunca mais Pedro pegou peixe no barco. No dia que precisou pescar para pagar a conta, Mateus 17, o Senhor disse: pega a vara. Mas Senhor, e o barco? Você não pesca mais de barco, o barco é meu. Eu entro nele e vou para aqui, você prega aqui. Eu entro nele e vou para ali, você opera ali. Eu vou usar o barco para onde eu for, porque eu entrei no barco. O barco é meu, a glória. A terra é minha, os peixes são meus. E você vai entender, Pedro, que na sua vida quem manda não é mais você, quem manda em você sou eu. Pegaram alguma coisa para comer? Nem para comer. Então joga no lado direito. Por quê? Porque você tem que entender que quando o barco sai sem a minha ordem, não pega nada. Porque quem manda sou eu. Não tem como escapar das mãos soberanas. Não tem como fugir das redes da graça. Eita Deus! Ele está falando com Pedro, está revelando essa história. Pedro vem nadando, quando chega lá na praia, já tem pão e peixe assado. Ele está dizendo: venha comer, porque eu quero que você saiba que você vai comer não do peixe que pescou, vai comer do peixe que eu já preparei. Já tem pão e peixe preparado para você aqui, para que você saiba que este barco não é mais seu. Na tipologia do barco, a vida de Pedro, o ministério de Pedro, Deus está dizendo assim: não adianta tentar fugir das minhas mãos, não adianta tentar entregar, não adianta tentar fazer de conta que não é com você, porque no meio dos teus mais excelentes irmãos eu te escolhi, e a ti te disse: tu és meu servo, e hoje eu vou lhe usar. Quem acredita nisto, levante a mão e dê uma glória para Jesus. O barco não é mais seu. Pedro vai aprender a soberania do barco. E em terceiro, Jesus chega na praia e diz a ele: venham comer, vamos jantar. Na cultura judaica, só se convida para jantar pessoas que nós temos amor. Não se convida inimigo para banquete. Não se convida pessoas que nós não queremos para banquete. Se prepara banquete para quem se deseja. Se prepara banquete para quem se honra. Jesus aparece naquela praia para dizer assim aos discípulos: ei, vocês me negaram, vocês me abandonaram, vocês se esconderam e até estão tentando voltar a pescar para voltar para a vida velha. Mas eu vim aqui dizer a vocês: eu preparei jantar para vocês. Vocês estão fugindo, mas eu quero comunhão com vocês. Vocês estão com medo, mas eu vim aqui dizer a vocês que o pecado eu já perdoei, que o medo eu vou arrancar, porque a última lembrança que vocês têm de mim foi quando eu fui preso e todos fugiram e me abandonaram, e esta impressão negativa, fracassada e envergonhosa não vai macular o teu ministério. Então eu preparei na beira da praia nesta noite o pão para partir de novo e para comer com você e dizer a você: eu te renovo hoje aqui. Levante a sua mão e dê uma glória a Deus.
Eu termino dizendo esta palavra a você. Ele quer comer o pão com você. Quando ele lhe comprou, ele já lhe conhecia. Quando ele lhe formou, ele já lhe conhecia. Porque Isaías 1, Jeremias 1:5 revela o segredo da onisciência e da temporalidade da mente divina. Porque Deus é o único ser que conhece antes de formar. Ele vai dizer assim: ainda antes que eu te formasse eu te conheci. Mas é impossível para o pressuposto da ciência, porque para a ciência só pode conhecer aquilo que existe. Porque a partir do estudo dos elementos da forma é que vai determinar o nome, vai especificar a origem e vai conhecer a molécula. Ninguém pode conhecer aquilo que não tem forma, e aquilo que não tem massa, e aquilo que não tem molécula, e aquilo que não existe. Mas Deus abriu a boca e disse assim: antes de você se formar, eu já lhe conhecia. Oh glória! Para lhe separar, para fazer profeta. Então antes de formar, eu primeiro conheço, para depois formar, para usar do jeito que eu quero. Nesta noite especial, nesta noite feliz e neste santo lugar, eu não sei quem foi que, como Pedro, negou a Jesus. Eu não sei quem foi que, como João, correu. Eu não sei quem foi que, como Tomé, não acreditou. Mas eu sei que Jesus está aqui dizendo: o pão já está preparado aqui para você. Eu quero reconciliar você comigo. Entrou alguém aqui nesta noite que ainda não aceitou a Jesus de Nazaré. Eu gostaria de entregar a sua vida para Ele. Tem alguma pessoa, um moço, uma moça, um senhor, uma senhora que gostaria de nesta noite ser restaurado por Ele? Este é o capítulo 21 da tua vida, porque o capítulo 21 de João só foi escrito para registrar a restauração de Pedro e de Tiago, de João, de Tomé e daqueles que estavam com medo. Jesus nesta noite te restaura, perdoa os teus pecados, aniquila a tua dívida, restaura os teus casamentos, renova as tuas promessas, reaviva os teus sonhos, renova as tuas forças, restaura a tua posição, te recoloca no cenário. Alguém nesta noite gostaria de aceitar a Jesus de Nazaré? Tem alguém para Ele aqui hoje? Que Deus abençoe esta igreja maravilhosa. Que Deus abençoe o pastor José Luiz. Que Deus abençoe os ministros, os obreiros desta casa. Guarde esta palavra. João capítulo 21 é o capítulo da restauração, o registro da restauração das colunas da igreja. Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Aleluia. Boa é esta palavra. Glória ao nome do Senhor. Meus amados irmãos, tem alguns irmãos